Bom dia a todos. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos na Tua presença, meu Pai, gratos por mais essa oportunidade de cultuá-lo, de adorá-lo, de invocá-lo. Meu Deus, de nos relacionarmos com o Senhor. Esse é o culto para relacionamento com o Senhor. E eu oro, meu Pai, para que cada pessoa que está aqui presencialmente, os que estão pela transmissão, aproveitem ao máximo essa oportunidade e estejam, meu Pai, aqui por inteiro. Estejam de forma integral, corpo, alma, mente. Ajuda, meu Pai, cada um nesse momento, se esvaziar, se esquecer de tudo, meu Deus, e estar aberto à Sua palavra, aberto ao toque do Teu Espírito Santo, e que daqui nós possamos sair, meu Pai, mais íntimos, mais fortes, um pouco melhores. O Senhor espera isso, que a cada dia, a cada culto, a cada mensagem, possamos crescer um pouco mais, amadurecer um pouco mais, entender aquilo que não havíamos entendido, compreender o que ainda não havíamos compreendido. Então o Senhor nos dê mente para entender, coração, para receber e reter a Tua palavra. Faça uma grande obra que eu entrego este culto nas Tuas mãos, cada vida que está aqui nesta madrugada, meu Pai, que decidiu dedicar-se ao Senhor, que está aqui com um único propósito, intuito, objetivo, te conhecer, se relacionar com o Senhor. Vem até nós, mostra-nos a Tua glória, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, revela-se a nós. Eu faço o pedido que Moisés fez. Revela a nós a Tua glória, mostra-nos a Tua glória. Queremos Te conhecer íntima e profundamente. Em nome de Jesus, consagro a Ti esta reunião, coloco tudo nas Tuas mãos e desde já agradeço pelo que vai fazer aqui em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Podem sentar por um instante. Vamos abrir aqui em Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Que diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10?
Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse, desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Bom, essa palavra, ela nos ensina muito e revela aquilo que Deus espera encontrar em nós. Uma fome, uma sede, uma ambição por aquilo que Ele é e não apenas por aquilo que Ele pode fazer e proporcionar. Infelizmente, a maioria das pessoas tem fé para conquistar, alcançar algo da parte de Deus, mas não tem a fé para estabelecer aquilo, não tem a fé para ir além disso. Tem fé para ser abençoado, mas não tem fé para se relacionar com Deus, não tem fé para buscar um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade com o Senhor. Nós vemos nessa passagem a admiração do Senhor Jesus. Quando apenas um voltou para agradecer, louvando a Deus, prostrando-se aos seus pés. Jesus perguntou àquele um: não foram os 10 curados? Onde estão os outros 9? Não foram todos abençoados? Cadê os demais? O que fizeram? O que estão fazendo? Muitos são assim. Facilmente, rapidamente, trocam, o abençoador pela bênção. Rapidamente coloca as próprias bênçãos recebidas por Deus, vindas das mãos de Deus, no lugar de Deus. E absolutamente tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um ídolo e anátema, maldito. Quantas pessoas que transformam as próprias bênçãos numa maldição. Porque se algo me afastar de Deus, seja uma bênção, seja um emprego, seja um casamento, até mesmo um filho, aquilo deixa de ser bênção. Nada pode ocupar o lugar de Deus, nada pode ser mais importante na minha vida, na sua vida, do que um relacionamento, do que uma vida com Deus. Então, a fé para conquistar é uma fé comum, É uma fé que muitas pessoas têm. Mas a fé para estar num trabalho como esse, numa madrugada, buscando algo a mais, buscando conhecer a Deus, pela quantidade de pessoas, pelo número de pessoas, nós podemos ver
né, que já é um número mais reduzido. Nem todos querem Deus. A maioria quer o que Deus pode fazer. A maioria quer os feitos, a mão do Senhor, o poder do Senhor. E não compreendem que é buscando a face de Deus, a presença de Deus, o conhecer a Deus e os seus caminhos, que terão à sua disposição a sua mão, os seus feitos, os seus milagres. Quanto mais uma pessoa persegue o tangível, busca, né, as coisas tangíveis, menos elas a têm, a possuem. É focando o intangível, porém essencial, vital para as nossas vidas, que seremos plenos, que seremos vitoriosos. Que poderemos dizer que somos realmente mais do que vencedores. Pessoas plenas. Porque como Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta uma pessoa ter tudo e perder o principal, o essencial? Né? Conhecendo as Escrituras e lidando com gente, nós vemos isso. Que quando uma pessoa ela não trabalha para estabelecer as suas conquistas, buscando mais do que a bênção, buscando um relacionamento com Deus, ela perde o que ela conquistou. E ela não só perde o que conquistou, mas normalmente volta, né, o seu estado final é pior do que o início. Porque nós temos que lembrar daquela palavra, que quando um espírito sai de um homem, ele anda por lugares áridos, secos, procurando repouso. Não encontrando, diz, voltarei para minha casa. E ele volta sozinho? Não, ele volta e leva consigo mais 7 espíritos piores. E o estado final dessa pessoa é pior. Então, a Bíblia não diz aqui, né, como terminou os outros 9. Mas diz que apenas este único, que no caso, inclusive, era samaritano, né, destaque, não era um judeu, era um samaritano. Os samaritanos, nós temos que lembrar que era aquele povo rejeitado, desprezado pelos judeus, né? Aqueles que os judeus olhavam de cima para baixo. Este samaritano foi o único que ouviu de Jesus aqui no final, ó. Levante-se, vá, a sua fé o salvou. A sua fé o salvou. Isso mostra que ele entendeu que o seu pior problema não era a lepra, mas o seu pecado, a sua vida de pecado. E quando ele voltou, né, para agradecer, caindo prostrado aos pés de Jesus, quer dizer, rendido ao Senhor, quando ele voltou, ele já estava deixando claro que queria mais do que a cura e que havia tido essa revelação de que o seu problema maior não era a lepra, mas a sua condição espiritual, o seu pecado. Quantas pessoas não entenderam isso ainda? Quantas pessoas que ainda não compreenderam, né, que muitas vezes o que ela está vivendo aqui fora é apenas um reflexo da sua condição espiritual. Estão tratando sintomas em vez de ir na causa. Quantas pessoas que chegam procurando ajuda porque tem um problema financeiro, porque tem um problema familiar, porque acreditam que o problema da sua vida
é isso. As finanças, uma doença, uma enfermidade, né? Um problema familiar, quando na verdade o problema dela é espiritual. O problema dela, do casamento dela, das finanças dela, da vida dela de um modo geral, é espiritual. Tem a ver com a falta de um relacionamento com Deus, de uma comunhão com Deus. Eu dizia hoje, dizia ontem, né, na cura sentimental, falando de Ezequiel 47, daquela passagem da água que sai do altar, sai do templo, sai do altar, e por onde passa, por onde aquele rio passava, ia curando, ia transformando tudo. E eu dizia que quando uma pessoa é tomada por esse rio, deixa esse rio fluir, dá lugar a esse rio que é o Espírito fluir, ela se torna uma pessoa irresistível, imparável, uma pessoa que nada nem ninguém pode deter. E eu dava o exemplo dos discípulos que antes de serem cheios do Espírito Santo, tomados pelo Espírito Santo, eram pessoas volúveis, inconstantes, covardes, incrédulas, pessoas sem relevância, que não constrangiam, que não impactavam, que entravam e saíam de um território, de um ambiente, e não causavam nenhum impacto. Mas depois, Pedro, por exemplo, depois que foi tomado pelo Espírito, esse homem passou a carregar tanta unção, tanto poder, que as pessoas deixavam os enfermos onde a sombra dele iria passar. As pessoas colocavam os enfermos para que quando Pedro passar, a sombra do Pedro passasse, elas fossem curadas. Então, olha o poder de uma pessoa. Olha o que uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo pode fazer, pode realizar. Olha os frutos que ela produz, o poder que ela carrega. Aonde ela chega, ela traz cura, vida, libertação, né? Por onde ela passa, ela deixa um rastro de bênçãos. Como aquele rio que, por onde passava, tudo ia sendo transformado. E esse rio sai do templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando esse rio toma as nossas vidas, quando esse rio flui de nós nos tornamos esse instrumento que leva a vida, leva a cura, leva a libertação, por onde passa, deixa um rastro de bênçãos. Então, o Senhor nos chamou para muito mais do que sermos abençoados. O Senhor nos chamou muito mais do que para apenas sermos curados. Essa indagação aqui de Jesus deixa claro, né, que ele reprovou a atitude dos 9, que só buscaram a solução de um problema. Ele reprovou, ele disse: não foram purificados todos os 10, onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Ele reprovou a atitude desses 9 que manifestaram uma fé, tiveram fé para serem curados, mas não entenderam o propósito da cura.
não entenderam o porquê foram curados, como tem muita gente que não entendeu o porquê foi salvo, porque foi curado, porque foi liberto. Diga assim: eu fui salvo para levar salvação. Fui liberto para libertar os cativos. Fui curado para ser um agente de cura. Tudo que Deus faz com propósito. Como eu disse, eu não tenho aqui o final da história desses 9, mas com base no que vemos nas Escrituras, com base nas histórias, nos exemplos de pessoas que nós já pudemos acompanhar, com base nesse texto que deixa claro que se uma pessoa não ocupa, não se preenche da coisa certa, o mal que saiu volta, e volta acompanhado, e o estado fica pior. Eu não tenho dúvida, eu posso quase que afirmar aqui, que esses 9 não só voltaram a ficar leprosos, mas perderam a coisa mais importante de suas vidas, que foi a salvação da sua alma. Perdeu o mais importante. Até foram curados, mas será que permaneceram curados? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Então o que adiantou ser curado? O que adiantou ter tido fé para ser curado, mas não ter tido fé para ser salvo, não ter tido fé para estabelecer a cura, não ter tido fé para se relacionar com Deus, para buscar algo mais, o mais importante. Gente, bênção não sustenta a bênção. Repita isso comigo: bênção não sustenta a bênção. Infelizmente é mais comum e vemos mais do que gostaríamos de ver, pessoas subindo e descendo, conquistando e perdendo. Infelizmente. Por quê? Porque elas não entenderam para o que foram criadas, o propósito de suas vidas, o porquê que Deus faz, o porquê que Deus confia algo em nossas mãos, não é para parar em nós. Tudo que Deus faz, a vida que Ele nos deu, não é para nós vivermos em função das nossas vontades, desejos, impulsos, não. A vida que Ele nos deu é para ser vivida para a glória dEle. Tudo é feito por Ele e para Ele. A minha vida deve ser vivida para a sua glória. Tudo que Ele fizer, que Ele confiar nas minhas mãos, tem que servir a um propósito. Tem que servir a um propósito. Se nós não entendermos isso, podemos até ter o título de justo, de cristão, de crente, mas no que estamos nos diferenciando do ímpio? Em Mateus 6, a Bíblia fala que não devemos ficar ansiosos e preocupados por coisa alguma, quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir, porque essa é a preocupação dos ímpios. É nisso que eles acordam e dormem pensando: o que eu vou comprar, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Ou seja, são movidas pelo estômago. O seu Deus é o seu estômago, o que eu quero, a minha vontade. Vivem em função da própria vontade. Domingo nós falamos que assim seria, no final dos tempos, da mesma forma como foi nos dias de Ló, nos dias de
de Noé, os homens viviam comendo, bebendo, casando, se dando-se em casamento, quer dizer, totalmente voltados para a própria vontade, numa indiferença terrível, né? Só preocupados consigo mesmo. E você vai ver em toda a Bíblia isso, todas as pessoas que viveram para si, que viveram para a carne, que foram controladas por sentimentos, né? Que não viveram para algo maior, que deixaram Deus, os interesses de Deus de lado, os propósitos de Deus, né, em segundo plano, perderam, pereceram, né? Se auto-sabotaram. Você vai para o livro de Ageu, você vê isso. O povo que foi financiado por Deus para reconstruir o templo, desviou os recursos providenciados por Deus para uma finalidade, que era a reconstrução do templo do Senhor, para construir, estucar suas próprias casas. Resultado, está lá o Senhor dizendo: veja aonde os seus caminhos os levaram. Olha o que as suas ações, o que as suas escolhas, o que essa inversão de prioridades, vocês deviam estar reconstruindo o meu templo e estão dizendo que não chegou o tempo de reconstruir o templo, e estão dedicando-se aos seus interesses pessoais, estão vivendo para si mesmos e estão frustrados, decepcionados, né? Sem entender o porquê. O porquê que nós olhamos para muito e alcançamos pouco. O porquê que estamos frustrados e decepcionados. Aí o Senhor vem e desenha para eles e faz essa conexão. Isso tem a ver com as escolhas de vocês. Vejam onde os seus caminhos os levaram. Essa seca, né, a falta de chuva, todo o trabalho das mãos prejudicado, o salário indo no saco furado, isso tem a ver com essa inversão de prioridades. Eu não estou no centro, eu não sou prioridade, a minha vontade não sai na frente, mas a vontade de vocês. É por isso, né, que o céu se fechou. Que não há chuva, que não há bênção, que tudo foi prejudicado. É por isso. A resposta para muitas pessoas que estão frustradas, decepcionadas, irrealizadas, é essa. Você está perseguindo a mão quando deveria estar perseguindo a face. Você está tentando... você está tratando sintomas, mas não está indo na causa. Você está focando o que é consequência. Em vez de você construir um relacionamento com Deus, você está apenas buscando ser curado. Em vez de buscar ser salvo, está buscando ser curado. Compreende isso ou não? Deus quer relacionamento. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Vamos voltar lá no jardim. Ao cair da tarde, Deus estava lá para se relacionar com o homem. Então Deus quer relacionamento, Deus quer intimidade, Deus quer comunhão. Deus quer que você se esvazie cada vez mais de si mesmo para ser cheio dEle. Para se encher cada vez mais dEle. Não tem como encher o que já está cheio. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, para que esse rio possa fluir do nosso interior, para que possamos ser tomados por Deus, e não sermos apenas
libertos, curados, abençoados, mas nos tornarmos uma fonte de salvação, um canal de bênçãos. Em nome de Jesus, entenda isso. Você não foi chamado apenas para ser abençoado. Sim, Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus tem cura, Deus tem libertação. Mas Deus quer usar você para realizar essas coisas, como instrumento nas mãos dele para realizar essas coisas. Jesus não disse que nós faríamos as mesmas obras e obras até maiores do que ele fez? Ele disse, em verdade vos digo, que vocês farão as mesmas obras e obras ainda maiores. Então esse é o propósito de Deus. As pessoas que têm entendido isso e não estão apenas perseguindo, né, a realização dos seus sonhos, mas estão pedindo a Deus para serem realizadoras de sonhos. Eu não quero só realizar meus sonhos, eu quero realizar sonhos de pessoas. Eu não quero apenas ter as minhas necessidades supridas, eu quero suprir as necessidades do reino, da obra. As pessoas que têm tido essa expansão mental, têm se colocado como giré, têm se colocado como provedor, têm assumido pela fé essa posição de ser um provedor, a mão de Deus aqui na terra. Diga, eu vou ser. Diga, eu sou a mão de Deus. A mão de Deus aqui na terra, quer dizer, por meu intermédio, Deus vai abençoar. Eu vou ser a mão de Deus, eu vou ser um provedor no reino, na obra, um realizador de sonhos. Eu amo ver a maneira como Deus usou Davi para mostrar a bondade do Senhor a Mefibosete. Deus usou Davi. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para mostrar a bondade, a lealdade de Deus. Isso é maravilhoso, né? Você ser um instrumento nas mãos de Deus para mostrar a alguém o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a lealdade de Deus. Quantas pessoas que querem ver a bondade de Deus na sua vida, mas sequer pararam para pensar que podem ser um instrumento de Deus para mostrar a bondade de Deus, a lealdade de Deus, a fidelidade de Deus a outras pessoas. Isso é um nível acima. Isso é um nível mais elevado. E é isso que nós temos que perseguir. É isso que Deus tem para nós. Amém, gente? Então coloca isso no seu espírito. Não percorra metade do caminho. Percorra todo o caminho. Seja tudo que você foi criado para ser. Seja tudo que você pode ser nas mãos de Deus. Né? Não vá até obter a solução de uma questão. Ande essa milha a mais. Queira Deus. A bispa recentemente comentava sobre aquela perda, né, entre aspas, do Moisés. Quando ele não honrou a santidade de Deus e ao invés de falar com a rocha, bateu na rocha. Por conta disso, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Então ele perdeu a terra prometida. Mas perdeu entre aspas, né? Porque quando
o Senhor disse que iria colocar o povo na terra, mas não iria, qual foi a resposta dele? Se o Senhor não vai, então também não vou. Né? Que é a terra prometida, que é a terra que manda leite e mel, sem a presença do Senhor. Então, quando o Senhor disse que iria colocar o povo, mas não iria com o povo, ele foi o primeiro a dizer, então eu não vou. Quer dizer, eu prefiro o deserto. Porque o melhor lugar do mundo é onde Deus está. Né? O melhor lugar do mundo é onde o Senhor está. Que é a terra sem a presença de Deus. Por que nós queremos ir para o céu, para a glória? Por conta da presença de Deus, porque Deus está lá. Porque Deus está lá. Então, nós temos que ressignificar nossos valores. Né? Eu quero a terra, mas eu quero mais Deus. Se tiver que escolher entre a terra e Deus, eu quero Deus. Eu quero Deus. Então a bispa falava que, né, ela tem mudado a perspectiva dela em relação a essa perda do Moisés, porque o próprio Moisés já tinha recusado a terra quando Deus disse que daria a terra, mas não iria com eles. Né? Então, assim, para quem teve Deus, será que ele teve alguma perda? Para quem viu Deus face a face, conversava com Deus face a face, como um amigo, será que ele realmente perdeu alguma coisa? Deixou, né? Não ter entrado na terra foi mesmo uma perda, algo a se lamentar para quem viu Deus face a face. Não havia nada melhor do que isso. Não havia nada que ele pudesse viver nessa terra, que pudesse se igualar, se equiparar ao que ele já tinha vivido com Deus. Mas será que eu penso assim? Será que quando eu estou vivendo uma situação difícil, aguardando por uma solução, uma definição, uma mudança, apesar daquela situação, eu me regozijo, eu me alegro em Deus? Será que apesar daquele problema, daquela situação, eu encontro dentro de mim razões, motivos para continuar sorrindo, seguindo em frente? Porque quando eu vejo uma pessoa recuando, parando, desistindo, porque tal situação não foi resolvida, porque tal problema não foi solucionado, porque tal situação não aconteceu como ela esperava, para mim fica evidente que ela nunca, óbvio, ela nunca realmente quis Deus. Segundo, ela não conhece a Deus intimamente. Porque se ela tivesse tido um encontro com Deus, se ela realmente conhecesse a Deus, o amor de Deus, aquela palavra, né, seria, era aquela palavra de Romanos, seria evidente na vida dela. Nem a morte, nem a fome, nem a altura, nem profundidade, nada pode separá-la do amor de Deus. Quem conheceu a Deus, quem realmente já provou do amor de Deus, quem sabe quem Deus é, quem sabe quem Deus é, não
não permite que algo o separe desse Deus, do amor desse Deus. Então, quando uma pessoa recua, desiste, claro que ela sempre vai ter um argumento, uma justificativa. As pessoas que se desviam, normalmente apontam como motivo do desvio: me decepcionei com alguém, me decepcionei com fulano, né? Aponta como razão, como motivo, uma situação que não justifica, né? O erro de alguém, a falha de alguém, o que alguém fez, o que alguém falou, a traição que sofreu, a injustiça que sofreu, essas coisas assim que, quando você olha para os discípulos, o sujeito estava lá sendo apedrejado quase até a morte, né, açoitado em praça pública. Aí vê se esses homens cogitaram, pensaram em desistir. O que o Paulo fez depois de ter sido apedrejado? Desmaiou de tanta pedrada que levou, foi arrastado, né, porque pensaram que estava morto, para fora da cidade. E a Bíblia diz que quando ele acordou, ele se levantou sozinho, ninguém o ajudou, e ele voltou para a cidade, e no dia seguinte estava pregando o Evangelho. Só uma pessoa que conhece, que sabe quem Deus é, que conhece a Deus de forma revelada, tem uma reação como essa. Se torna uma pessoa imparável, irresistível. Agora, alguém, né, que talvez provou do poder de Deus, né, viveu os feitos do Senhor, mas nunca buscou conhecer a Deus, nunca buscou conhecer os caminhos, nunca focou realmente a face de Deus. Aí qualquer coisa, qualquer decepção, qualquer frustração é suficiente para ela pensar em parar, pensar em desistir. Não justifica, gente. Quando eu vejo alguém tentando justificar o porquê do seu desvio, o porquê parou, o porquê desanimou, muita luta, muita dificuldade, muito problema, eu vi muita coisa errada. Eu tenho comigo, essa pessoa não conhece a Deus. Essa pessoa não sabe quem Deus é. Essa pessoa não sabe. Porque quando uma pessoa se relaciona com Deus, conhece a Deus, ela não vai mais se surpreender com nada, ela vive deslumbrada com Deus, né? O Senhor passa a ter toda a sua atenção, o Senhor passa a ter toda a sua atenção, nada é mais importante do que Ele. É óbvio que ela quer resultado, mudança, vitória, entrar na terra, mas ela é como Josué e Caleb, né? Será que foi fácil para Josué e Caleb chegar lá na fronteira? Estou pronto para entrar por conta de 10 incrédulos que envenenam o povo. Eu tenho que esperar mais 38 anos para entrar na terra. Será que foi fácil para Josué e Caleb? Mas em algum momento aqueles homens falaram em desistir? Em algum momento eles expressaram algum desapontamento com Deus? Não. Eles estavam prontos para entrar naquele momento na terra. Mas por conta dos outros, esperaram mais 38 anos. Aí você lê sobre Caleb, aquele homem, né, que quando espiou tinha 40 anos. E aos 85 anos, 45 anos depois, você encontra aquele homem cheio de vida, de sonho, de esperança, né? Chegando para Josué dizendo: eu quero a terra que o Senhor jurou que me daria, que é aquela região montanhosa.
habitada por gigantes. E se Deus estiver comigo, eu vou expulsá-los. Você vê uma semelhança na fala dele, né? Ele, com 40 anos, fez o povo calar e disse: subamos e tomemos posse, é certo que venceremos, né? Devoraremos esse povo como se fosse pão. Aos 85 ele está lá dizendo: se o Senhor estiver comigo, eu vou conquistar, eu vou possuir. Quer dizer, você vê que o tempo passou e aquele homem continuava firme em suas convicções. Quer dizer, se Deus estiver comigo, acabou. Se Deus for comigo, não importa os desafios que eu tenho que enfrentar. Tudo que eu preciso é agradar a Deus. Tudo que eu preciso é ter Deus comigo. Se Deus estiver comigo, não importa os desafios, não importa o que eu tenho que enfrentar, eu vou vencer, eu vou superar. Então, é muito forte isso. 45 anos depois, aquele homem, não, como Abraão também, né, não se enfraqueceu na fé. Ele não envelheceu no espírito. Ele não envelheceu. Ele já não tinha, com certeza estava bem conservado, né? Com certeza. Mas fisicamente, a sua aparência já não era mais a mesma, já tinha mais rugas, cabelos brancos, mas você vê que aquele homem continuava vivo no seu espírito. Ele não envelheceu espiritualmente, ele amadureceu, ele cresceu. E é isso que Deus espera. Deus falou lá em Apocalipse: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra onde você caiu. Volta à prática das primeiras obras. Deus quer que nós terminemos nossos dias tão apaixonados por Deus, por Ele, como quando o encontramos pela primeira vez. Está entendendo? Que com o tempo, esse primeiro amor, essa chama, não se apague, mas permaneça acesa, queimando. Sabe, os seus olhos continuem brilhando. Você continue honrando e valorizando Deus, as coisas espirituais. O que realmente tem valor. Quantas pessoas que já valorizaram a igreja, estar num culto, já deram tanto valor ao que realmente tem valor e hoje tem desprezado. A bispa falava da luta que hoje muitas igrejas já enfrentam. E do caminho que muitas já têm feito, de fechar igrejas, porque as pessoas estão evadindo, estão saindo, né? Estão desconsiderando a igreja, a comunidade, quer dizer, não é importante, não precisa. A internet é uma bênção, né? Desde que ela não me coloque numa zona de conforto, porque fé sem obras é morta, gente. É mais fácil eu estar em casa assistindo ou eu sair de casa e vir para o templo? O que é mais fácil? O que é mais cômodo? Estar em casa. Então, para quem está em casa e realmente não tem como estar aqui, é uma bênção a internet, né? Para quem está lá numa cidade, num país onde nós ainda não estamos fisicamente, mas estamos virtualmente, é uma bênção. Mas para a pessoa que pode estar e opta pela comodidade, né? Opta por aquilo que é mais cômodo à sua carne, ela está se enganando. Fé sem obras é morta. Cadê as obras? Cadê a entrega? Cadê a adoração? Adoração é sacrifício. Cadê a disposição para se doar, para se sacrificar? Né? A pessoa que já pensa assim, não, eu vou buscar Deus, né, na minha casa. Ela já está pensando nela e não em Deus. Se ela pode estar no templo.
Ela está pensando na comodidade, no conforto para a carne. Ela não está pensando, ela está se enganando, né? Eu vou adorar a Deus na minha casa. Peraí, eu posso estar no templo, eu posso oferecer um sacrifício, me oferecer como sacrifício, e eu estou, né, poupando. Não. Hoje nós vemos essa luta. Pessoas evadindo, quando deveriam estar correndo para a igreja. Nós vemos o Josafá, quando recebeu a notícia dos 3 itas, né, os 3 povos que se uniram a ele correu para o templo, apregou um jejum, botou o povo para jejuar no templo. E disse em oração, o Senhor nos disse que se alguma desgraça, peste, fome, alguma situação nos sobreviesse, era para nós nos apresentarmos no templo. Agora há pouco, às 11 horas, nos jovens, eu ouvi um pedaço e o bispo Natan falando, né, do Simão, acho que é Simão, né? Aquele senhor que já estava velhinho e que tinha recebido a promessa que ele não morreria. Não morreria. Acho que é Simeão, né? Não morreria sem antes ver o Cristo. Ele estava velhinho já, mas estava lá no templo, servindo no templo. E ele pôde ver e pôde reconhecer o Cristo ainda, né, como um bebê. A promessa se cumpriu. A mesma coisa profetiza Ana, que já estava velhinha, estava lá, né, no templo, não se apartava do templo. Olha, é admirável essas pessoas que valorizam as coisas espirituais, valorizam o que realmente tem valor. É admirável. São exemplos, são inspirações. Né? Ela ficou, acho que 7 anos casada, depois o marido morreu, e essa mulher dedicou sua vida a Deus. Dedicou sua vida a Deus. Era uma evangelista, falava de Jesus. Né? Simeão, velhinho, mas Deus não deixou que ele morresse sem antes ver o Cristo. E o mais impressionante, reconheceu o Cristo ainda bebê. Quando foi, né, ele apresentou Jesus. Esses homens estavam no templo. Zacarias e Isabel é outro exemplo, né, que também nos inspira, apesar de já terem se conformado com as circunstâncias, já eram velhos, já não tinham mais a esperança de ter filhos. E era algo que eles haviam sonhado por muito tempo, pedido a Deus por muito tempo, e parecia não ia acontecer. Mas, certa vez, está lá ele servindo no templo, o anjo aparece, dizendo a sua oração foi ouvida. Né? E vocês vão ter um filho. E ele vai se chamar João, não vai ser um filho comum, não vai ser João. Aqui ele vai preparar o caminho para o Senhor. E o meu ponto, eu trago esse exemplo para mostrar que parecia que eles não iam ter aquele sonho de ter um filho. Já estavam velhos. Mas eles estavam no lugar certo. Eles não pararam de servir. Ele estava no templo. Ele não parou. Aquela frustração não tirou o brilho nos olhos deles, de Deus. Eles continuaram amando a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus. E aquilo que parecia que não ia acontecer, aconteceu. Aquela resposta que parecia que não ia vir, chegou. O sonho de uma vida que já havia sido, né, engavetado, se realizou. Por quê? Porque estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, valorizando o que tem valor.
Pegue esses exemplos para a sua vida. Não faça como esses 9 que foram ingratos, que foram ingratos, né? E viveram por coisas muito pequenas. Quem só persegue a bênção está vivendo por coisas pequenas. Persiga a Deus e queira não só ser abençoado, mas ser uma bênção. Um canal de bênção, um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração, com os seus olhos fechados. Você está aqui nessa madrugada, no culto, para relacionamento com Deus. Você estar aqui é uma demonstração de que você quer mais. É uma demonstração de que você deseja mais. Então diga isso a Deus. Diga isso ao Senhor. Não há nenhum problema em você desejar a terra, viver cada promessa que o Senhor tem feito a você. Mas Deus quer olhar para o nosso coração, Deus quer sondar e esquadrinhar o nosso coração e encontrar essa fé. A fé para se relacionar com Ele. Essa ambição por Ele e não apenas por aquilo que Ele pode fazer. Então diga a Deus, eu estou aqui por isso. Senhor, eu estou aqui porque eu quero mais de Ti, eu quero Te conhecer. Eu estou aqui, Senhor, porque eu quero Te conhecer. Talvez você está aqui, está cansado. Estar aqui não é mais fácil para você, mas você está aqui. Então, diga, Senhor, olha para mim, eu tenho fome de Ti. Eu tenho fome. E peça a Deus que essa fome cresça. E ore a Deus para que Ele te ajude a manter a chama do primeiro amor acesa até o último dia da sua existência. Ore a Deus dizendo, Senhor, me ajuda a manter esse fogo aceso, manter essa chama queimando, meu Pai. A Tua palavra diz, meu Deus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Meu Deus, que como foi nos dias de Ló, de Noé, seria, meu Pai, nos últimos dias, as pessoas, meu Deus, iriam se entregar às suas vontades, desejos, iriam viver para si mesmas, meu Pai, iriam aderir esse padrão mundano, esse sistema mundano, essa cultura hedonista, e seriam amantes de si mesmos e viveriam para si mesmos. Mas eu oro, meu Pai, para que aqui haja um povo que vive por algo maior, um povo, meu Pai, que Te ama acima de todas as coisas, um povo, meu Deus, que persegue, meu Pai, um relacionamento com o Senhor, uma comunhão, uma intimidade com o Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, para fazer o mesmo pedido de Moisés. Mostra-nos a Tua glória, revela-nos a Tua glória. Meu Deus, leva-nos para mais perto de Ti. Nós queremos, meu Deus, Te conhecer num nível mais profundo. Vem até nós, toma as nossas vidas. Nós queremos esse rio fluindo do nosso interior. Nós queremos, meu Pai, muito mais do que a bênção, nós queremos o Senhor, nós queremos ser, meu Deus, tudo aquilo que nos criou para ser, nós queremos ser realizadores de sonhos, nós queremos ser, meu Pai, instrumentos do Senhor que vão, meu Deus, mostrar a bondade, a lealdade, a fidelidade do Senhor, como Davi foi usado para mostrar a bondade do Senhor, a lealdade do Senhor. Oh meu Deus, vem e toma as nossas vidas, enche-nos o Teu Espírito,
O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Nós estamos aqui, Senhor, nessa madrugada, buscando o Senhor, buscando a Tua face, não buscando apenas, meu Deus, o que o Senhor pode fazer, mas buscando o Senhor, buscando a Tua presença. Vem, Senhor, e toma cada um que está aqui, Senhor, renova, revigora, enche do Teu Espírito agora, meu Pai. Eu não sei como cada um chegou aqui, mas eu declaro que vai sair dessa reunião vivificado, renovado, revigorado, cheio da Tua presença. Eu declaro isso agora, que cada um seja tomado pelo Senhor, meu Pai. Tomado pela Tua presença, transformado pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. E não saia daqui apenas abençoado, mas saia daqui para ser uma bênção. Saia daqui para ser uma fonte de salvação. Que cada pessoa que está aqui, Senhor, bebendo desse Espírito, comendo dessa palavra, deixando ela entrar, se levante, meu Deus. Se levante como um instrumento poderoso em Tuas mãos. Até porque o Senhor tem nos despertado para isso. Tem nos despertado para essa responsabilidade, essa missão que nos foi dada, de sermos uma testemunha, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, de salvarmos almas, de ganharmos almas para o Teu reino. O Senhor quer que cada um de nós, meu Deus, possamos arrebanhar almas para o Teu reino. E eu oro para que, cheia do Teu Espírito, ela possa, por onde passar, meu Deus, por onde passar, aonde chegar, causar o impacto que aquela mulher samaritana causou quando bebeu da água que o Senhor lhe deu. Essa água viva que representa o Teu Espírito Santo. Quando somos cheios da Tua presença, somos supridos. Quando somos cheios do Teu Espírito, meu Pai, nos tornamos pessoas poderosas, impactantes, influentes. Toma cada um, meu Deus, que saia daqui um povo forte, cheio de vida, um povo que vai, meu Deus, jorrar vida por onde passar, que aonde ela passar, meu Deus, ela possa causar impacto, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Onde Pedro passava, meu Pai, a sombra dele curava, onde ele passava, ele deixava um rastro de cura. Onde o rio, meu Deus, passava, ia trazendo cura, transformação. E esse rio fluía do templo. Nós somos o templo nós somos o templo do Senhor, que o Teu Espírito possa fluir através de nós. E que onde nós passarmos, meu Pai, nós possamos deixar a Tua marca. É o que eu peço, meu Deus. Abençoa cada um. Abençoa todos que estão representados aqui nesse altar por pedidos, nomes, fotografias. Senhor, nós oramos, meu Pai, pela vitória do nosso povo. Eu oro pela vitória do povo do Ministério Mudança de Vida. Eu oro, meu Deus, pelo resgate de almas que se perderam, de vidas, meu Pai, que se distraíram. Meu Deus, visita cada pessoa que se deixou levar, que se distraiu, meu Pai, alcança, traz de volta, levanta o caído, fortalece o fraco, anima o desanimado. Senhor, toca corações, o coração de pessoa, meu Pai, o coração daquela pessoa que já, de alguma forma, recebeu a Tua palavra, recebeu um convite, ainda não veio, traga, que as barreiras caiam por terra, Senhor. Que nada mais seja um impedimento.
Nós oramos pela salvação de almas e nós oramos, meu Pai, para que almas sejam ganhas, sejam salvas, sejam atraídas para o Senhor, o Teu reino, por nosso intermédio, através do nosso testemunho. Em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo, Senhor. Eu concordo com todas as orações que foram e ainda serão feitas até o final desse trabalho, dessas 25 horas. Eu ligo cada oração na terra para ser ligada nos céus. Eu agradeço por estar aqui, por esse dia, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda vai fazer. Muito obrigado, meu Deus. Seja conosco até o fim, nos sustenta, nos abençoa, que possamos ter um dia de glória. É o que eu peço e te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus, amém.